Olá, caríssimos estudantes. Vamos para a nossa conversa inicial sobre projeto de vida, né? Com a turma da primeira série do novo ensino médio. Sou o professor Edilson Tomás de Souza. Vou ficar com vocês trabalhando projeto de vida. E essa nossa primeira conversa de maneira assíncrona, para que vocês possam conhecer, né, o componente e a gente poder estar tratando inicialmente essa conversa. E aí, primeiro, a gente lança um desafio, um questionamento. Jovem estudante, você já tem um projeto de vida? Você sabe o que é um projeto de vida? Por que se trabalhar um projeto de vida na escola? O projeto de vida vai além da escola? Então, são questionamentos que a gente vai discutir ao longo de nossa conversa. Então, inicialmente, vamos entender o que é o projeto de vida na escola. O projeto de vida, seja para um indivíduo, uma pessoa ou mesmo um estudante, ele é basicamente você dar resposta a algumas questões. Entre elas, o quem eu sou. Né? Então, quando você dá resposta a essa questão, quem eu sou e quem eu quero ser, você está pensando aí num projeto de vida. Né? E entre esse quem eu sou e quem eu quero ser, você tem também um caminho, né, entre essas duas interrogações, essas duas questões, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Né? O quem eu sou e o que eu quero ser. Né? Então, existe aqui uma trajetória, um caminho, né, que você precisa saber muito bem articular para que você possa, né, se encontrar, de certa forma, no mundo. Né? Então, o eu no mundo, né? Qual o meu papel, né, como indivíduo, como estudante, né, como cidadão no mundo? Então, responder essas questões é justamente você ter um projeto de vida. E aí, a gente vendo essa imagem aqui, podemos tirar as seguintes conclusões. Então, surge a pergunta quem eu sou, quem eu quero ser, e entre elas aqui vai existir um certo percurso até você enxergar, né, ver esse seu papel no mundo, e aí tem toda uma narrativa de vida, né? Então, nessa narrativa de vida, a gente pode observar aqui nessa outra imagem que a nossa vida ela está ligada a algumas dimensões, né? Nós temos a dimensão existencial, a dimensão profissional, a física, a financeira, a emocional, a espiritual. Então é necessário que todas essas dimensões elas tenham de certa forma um equilíbrio, né, para que a gente possa poder narrar essa nossa vida seguindo essa trajetória, né, de projeto de vida. Então nós vamos estar aqui discutindo com vocês essas dimensões, né? Fazendo com que a gente possa refletir, né, sobre a importância de manter o equilíbrio, né, entre essas dimensões e trabalhar, né, trabalhar muito bem a questão do emocional, a questão do financeiro, a questão do profissional, né, através do projeto de vida. Quando a gente faz o questionamento sobre projeto de vida, a gente diz que é, ter um projeto de vida é você responder a essas duas questões, né? Quem sou eu e quem eu quero ser. Então, na resposta da primeira pergunta, surge aí um elemento importantíssimo, né? Que é a questão do autoconhecimento. Ou seja, para que você responda essa pergunta, quem eu sou, vai entrar aí a questão do autoconhecimento, que vai justamente identificar em você, estudante, quais são as suas principais características, qual é o seu potencial, né? É, como você age diante, né, as situações, né? A demanda de situações que você tem no cotidiano. Então, é você se conhecer, né? Ou conhecer-se, né? Já na segunda questão, que é o que eu quero ser, ela já vai tratar assim de um planejamento mais futuro, né, que vai incluir os seus interesses, os seus sonhos e os seus objetivos a serem concretizados.
ela não pode se resumir somente numa pergunta simplista, né, que você vai diretamente para a prática. Eu quero ser um médico, eu quero ser um engenheiro civil, né? Então, a questão ela vai muito mais além, né? A questão ela vai levar você a refletir sobre o que você realmente quer ser, mas não nessa forma bem simplista de apenas o lado profissional, mas assim um todo, né? Um desenvolvimento integral seu. E aí, pessoal, vem o seguinte questionamento: professor, por que a gente trabalhar projeto de vida na escola, né? Qual a contribuição que o projeto de vida na escola ele vai trazer para as crianças, para os jovens? Então, uma pergunta muito pertinente, né? Trabalhar o projeto de vida na escola, gente, ele vai ajudar muito a criança e também o jovem, né? Os adolescentes, a desenvolverem o seu autoconhecimento e também os planos para o futuro. Porque através desse diálogo, né, aberto na escola, ela vai acabar, né, cumprindo esse papel dela de formação de pessoas, né, e sempre colocando vocês, estudantes, como protagonistas da própria história de vocês. Vocês acabam recebendo orientações na escola de como vocês construírem o projeto de vida, né? Então, cada um de vocês já, de certa forma, tem, né, um projeto de vida, mas na escola nós vamos, de certa forma, sistematizar muito bem isso. Nós vamos refletir juntamente com vocês sobre alguns questionamentos que são importantíssimos, né, nessa trajetória de projeto de vida. E quando nós falamos em projeto de vida na escola, pessoal, a gente trata de três pilares. A gente diz que nós temos basicamente três pilares para trabalhar o projeto de vida na escola. Então a gente trabalha o pilar pessoal, ou seja, a dimensão pessoal, o social e o profissional. Então são os três pilares para a gente poder trabalhar o projeto de vida na escola, que eu vou descrever melhor, né, para vocês agora, neste momento. Quando nós falamos na dimensão pessoal, ou seja, o pilar pessoal, aí vai entrar muito a questão, a resposta à questão: quem sou eu? Né? E o principal ponto a ser trabalhado aí é o quê? É o autoconhecimento. Você se conhece? Você sabe quem é você? Então, quando se trabalha essa dimensão pessoal, gente, nós vamos aí refletir, né? Vamos aí construir a identidade do estudante. O estudante vai aí, de certa forma, apresentar a sua identidade, os seus valores, né? A sua própria origem e como ele, né, lida com os seus sentimentos. Aí entra muito a questão do aspecto socioemocional, porque aí o estudante ele vai ter que, de certa forma, abrir, né, o livro da sua vida, construir a sua identidade, né, os valores, né, que ele vai poder aprender, né, na escola, como também os valores morais que eles trazem, né, de certa forma, da família e também da sociedade em que estão inseridos. Então, é nesta dimensão, na dimensão pessoal, que nós vamos identificar aí os interesses, as habilidades e vontades de vocês, estudantes. E esse autoconhecimento, gente, ele vai favorecer muito ao estudante a autoaceitação, porque no momento que você passa a conhecer quem é você, você vai ter aquela autoaceitação. Não, ó, essa imagem aqui é muito bem sugestiva, né? Você vê aqui um gatinho olhando no espelho e se vê como um leão. Será que ele se aceita assim? Quantas vezes nós nos olhamos no espelho e nos achamos gordo? Ou então a gente não gosta da nossa imagem, né? Então reflitam sobre isso. Então você se aceita como você é? Você tem essa autoaceitação? Que a gente sabe que tudo isso vai contribuir fortemente na nossa autoestima. Então, quando eu não gosto de mim mesmo,
Então eu acabo não me aceitando. Eu acabo não tendo autoconfiança, né, no que eu vou fazer. Então isso vai, de certa forma, contribuir para que você não entenda realmente quem é você, né? Então essa dimensão ela vai justamente trabalhar esse ponto, certo? Aqui a gente traz mais outra lâmina onde a gente vai colocar para você que o aprender a se conhecer é um dos pilares, né, da educação, né? A gente tem que se conhecer de certa forma, né? E o aprender a se conhecer envolve o que? O autoconhecimento, né? Você conhecer a si próprio, a autoconfiança, né? É você ser confiante em você, você depositar aquela confiança em tudo que você vai fazer. É ter o autocontrole, né? Muitas das vezes a gente age diante de situações, né, em que a gente não tem um controle próprio. E um outro integrante é a autonomia, né? Que isso é muito importante quando você está pensando em trabalhar seu projeto de vida, você trabalhar a questão da autonomia. Quando nós pegamos esses 4 itens, né, e unimos de certa forma, aí nós vamos ter o que a gente diz, autoestima. Se eu sou um estudante, né, se eu sou um jovem que tem um autoconhecimento, tem uma autoconfiança, autocontrole e autonomia própria, eu sou uma pessoa de bem com a vida, eu sou uma pessoa que é feliz, né? Eu sou uma pessoa que se aceita, eu sou uma pessoa que tem uma valorização própria, né, tremenda. Ou seja, eu tenho uma autoestima. Porque a baixa autoestima, ela vai vir justamente quando você não se conhece, quando você não confia em si próprio, né? Quantas vezes a gente não delega uma função a determinado estudante e ele logo vem com a resposta: ah, eu não sei fazer isso. Ah, e não vai dar certo. Quer dizer, então, refletir sobre esses pontos é importantíssimo, né? É importantíssimo para a questão da autoestima. Outro ponto muito importante, né, quando a gente trabalha a dimensão pessoal, é a questão do aceitar-se, né? Nem sempre é fácil, né? Nos amarmos e nos aceitarmos. É complicado, né? Mas será por quê? Por que será complicado? É aí onde entra justamente essa reflexão. Precisamos aprender, né, a nos aceitar. Precisamos nos conhecer melhor. Precisamos saber quem eu sou. E aí surgem algumas interrogações. Será que você se ama? Será que nós nos amamos? Ou apenas nós muitas das vezes maquiamos, né? Nos olhamos no espelho e dizemos, eu sou uma pessoa muito bonita, eu sou uma pessoa muito feliz com o que eu sou, né? Então aí, será que você se ama mesmo? E aí eu trago aqui uma frase muito, muito bonita, né? Que diz assim: nada no mundo é bonito nem feio. Somos nós que vestimos de belas as coisas que nós achamos bonitas. Isso é pura realidade, né, gente? O feio para mim pode parecer bonito para você, depende da forma como ele enxerga, né? Depende da forma como a pessoa está vendo aquele bonito. Então é importante a gente refletir sobre isso. Quando a gente parte para a dimensão social, aí a gente já vai refletir sobre o quê? Sobre as relações interpessoais, pessoal. Nós sabemos que somos, né? Somos seres para viver em sociedade e não isolados, né? Então, quando a gente vai pensar nas relações interpessoais, a gente não vai pensar somente no seu entorno mais próximo, né? Como familiares, como colega, amigo do bairro, mas sempre pensar numa relação com o mundo, né? E quais são os impactos que essas relações elas podem advir. Essa imagem que a gente está trazendo aqui, né, é uma imagem bem interessante. Aqui a gente vai mostrar justamente uma pessoa que se isola, né? Praticamente ela está dentro de uma bolha aqui, ela está isolada, né? Do restante aqui, né? Isso aqui seria um isolamento social. Será que eu me comporto dessa forma?
ou eu busco a coletividade, eu busco a interação, eu busco, né, uma harmonia nas relações entre as pessoas. Então, quando eu penso no social, gente, eu tenho que pensar em aprender a conviver com o outro, a conviver com a diferença. E aí vão entrar alguns ingredientes importantíssimos, que é o respeito, a tolerância, né? A questão da alteridade, você enxergar o outro, né? A empatia, né? Você colocar-se no lugar do outro, enxergar o outro, né? Sentir, de certa forma, o que o outro muitas das vezes está sentindo, né? Então é uma dimensão assim muito importante que nós precisamos refletir, que nós precisamos desenvolver no nosso projeto de vida, né? Aprender a conviver, aprender a respeitar o diferente, né? E ter de certa forma uma filosofia de vida que a gente possa pensar muito no coletivo, né? No coletivo. Essa dimensão aí, ela é responsável pelo desenvolvimento da nossa empatia, da questão ética. Por isso que eu trouxe aqui a palavra Ubuntu, uma filosofia africana. E os africanos, eles são um exemplo, né, para nós brasileiros, de convivência coletiva, de respeito com o outro, né? O Ubuntu significa que se você é um, né, junto com o outro, você é uma coletividade. Não existe, né, nessa filosofia africana essa competitividade de você não aceitar o outro, de você não ser cooperativo com o outro, de você não ser coletivo com o outro. Então os africanos nos dão uma lição muito importante nessa questão do conviver com o outro. E essa imagem aqui que traz essas araras, né, esses papagaios aqui, nos mostra que os animais também, eles dão um exemplo de convivência, né? Ó, mesmo de cores diferentes, mas eles convivem, né, em harmonia. Diferentemente de nós seres humanos, que somos preconceituosos na maioria das vezes, né? Que discriminamos pela questão da etnia, pela questão do poder aquisitivo. Então essa dimensão social no projeto de vida, ela vai levar a gente a refletir justamente sobre essas questões. E quando a gente parte para a dimensão profissional, quando se fala em projeto de vida, praticamente ela é a primeira pensada, né? Quando a gente fala em projeto de vida. Porque aí a gente já vai pensar na questão de o que é que eu quero ser no futuro, né? Eu vou ser um médico, né? Eu vou ser um engenheiro civil. Vem logo aí a ideia, né, da profissão. Então, o projeto de vida ele vai levar a gente a refletir muito sobre essa dimensão profissional, né? E, lógico, para que a gente tenha essa dimensão muito bem desenvolvida no nosso projeto de vida, na nossa trajetória, né, de narrativa de vida, a gente vai precisar muito da questão do autoconhecimento, do autocontrole, o desenvolvimento de habilidades, de competências, para que a gente possa chegar, de certa forma, a um profissional de qualidade, um profissional qualificado, né, que o mercado de trabalho hoje ele está exigindo isso, né? Ele está exigindo um profissional com competência, né? Com habilidades tecnológicas, com conhecimentos de empreendedorismo. Então, tudo isso a gente vai buscar refletir dentro da dimensão profissional, né? Ela vai buscar justamente a reflexão de você, estudante, nesse pensamento da inserção, né? No mundo do trabalho, né? No mundo profissional.